apenas mais um dos sinais. Apenas mais um dos sinais. E esse sinal aqui é sutil. Aleluia. João, capítulo 16, verso 1 e 2. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Aleluia. Eles vos expulsarão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Olha só, o nosso Senhor Jesus já havia avisado. O nosso Senhor Jesus, ele deixou um manual de advertências, entre elas, essa aqui de João 16, verso 1 e 2, que de maneira bastante sutil, nas últimas instruções aos discípulos, ele avisa mais uma vez. Aleluia. Bem, vamos então ver o que o Senhor tem para nós aqui. No versículo 1, são palavras de Jesus. Jesus falou primeiro, antes que viesse a acontecer, antes que esteja ou estivesse acontecendo, o Mestre Jesus já havia falado. Por isso que não haverá desculpas. Ele já falou. E esse é o conceito real do cristianismo. O cristianismo não é o evangelho que estão pregando por aí. O evangelho da aceitação. Não é o evangelho que ensinam por aí que você tem que agradar todo mundo. Não é o evangelho que estão ensinando por aí que dentro do seu emprego, na sua firma, você não fala de Jesus. O evangelho, o conceito do cristianismo que Jesus nos deixa, não é o que nós estamos vendo por aí. O conceito do cristianismo, ele é muito mais incisivo, ele é muito mais real do que nós podemos imaginar. Aleluia. Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Mas o que mais se ouve no meio cristão é uma queixa da não aceitação. Aleluia. O que mais se ouve são murmurações, quando a gente percebe que isso aí, o próprio Jesus já havia falado, não murmurem, não se escandalizem. Na grande realidade, é o que Jesus quer dizer aqui, o verdadeiro cristão, ele não é aceito pelo mundo. Aleluia. Bem, diante do conceito cristão, desta realidade, onde vimos aqui um sinal sutil da volta de Cristo. Primeiro, igreja não é do mundo. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, igreja não é social. Igreja não pode ser clube. Igreja não é uma instituição social. Não. Quando passa a ser uma instituição social, com as suas liturgias, dentro de uma ética humana, aleluia, e não espiritual, ela passa a ser do mundo. Quando ela começa a agradar fulano, beltrano, quando ela começa a agradar ao povo que vem ouvir, aleluia, algo de Deus, quando ela começa a pregar o que o povo quer ouvir,
ela se torna social. E o fundamento cristão, o conceito de cristianismo é que o cristão precisa ouvir não o que quer, mas o que precisa ouvir. Igreja não é do mundo, igreja não é social. Terceiro, igreja é espiritual. Igreja tem que ter a manifestação do Espírito Santo junto com o ensino da palavra, mesmo que seja em pregações públicas, tem que haver ensino da palavra. Igreja, num quinto momento, deve sobrepujar. A igreja deve ser o sacerdócio. Bem, dentro do conceito cristão, quando a Bíblia diz que a igreja deve sobrepujar, ser o sacerdócio, dominar sobre o mundo, o que nós estamos vendo são sinais sutis da igreja fazendo acordos, principalmente com políticos. Aleluia. Acordos com o mundo. E a Bíblia, o conceito diz que a igreja deve ser espiritual, deve sobrepujar. A quinta condição, a igreja deve ser uma ameaça real, tanto para as potestades, principados, deve ser uma ameaça real para todo um sistema corrompido. A igreja deve apontar os erros para que aquele que está lá dentro escape com sua própria alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja deixa de ser uma ameaça real, ou seja, não aponta a realidade dos acontecimentos, aleluia, deixa de ser igreja. Aleluia. Sexta situação, a igreja, dentro do conceito cristão, não vai ser aceita nunca. Não adianta, não existe bandeira branca para a igreja. A igreja não deve trabalhar para ser aceita na sociedade. A igreja deve trabalhar para ganhar almas para o Senhor, para salvar almas, ainda que sejam necessários alguns trâmites, ainda que sejam necessários alguns procedimentos para que haja um determinado tipo de legalização, ela deve marchar, aleluia, na direção das almas e não da aceitação pelo mundo. Ela nunca será aceita. Se engana quem acha que a igreja deve ser aceita. Se engana quem acha que a igreja deve ser simpática. Se engana quem acha que a igreja deve receber prêmios, condecorações, quadros de honra ao mérito. Se engana. Aleluia. Ela nunca será aceita. Outra situação, ela governará o milênio. Por que não governa hoje? Porque perdeu a noção sacerdotal. Aleluia. Mas no milênio, com a teocracia, com o governo de Deus através do Deus Jesus Cristo, a igreja retomará o seu posto, que deveria estar agora sobrepujando todas as situações, porque o espiritual deve dominar sobre o físico. E aí nós estamos falhando, estamos achando, estamos pensando que a igreja deve ser simpática quando não deve. Ora, se não apontarmos as falhas, os pecados, os erros do mundo, jamais ganharemos almas para o Senhor. Se nos tornarmos simpáticos para o mundo dirá, eles são iguais a nós. Aleluia! Outra situação, haveria escândalos. O próprio Senhor Jesus diz no versículo 1, não vos escandalizeis. Esse não vos escandalizeis, aleluia, está falando de uma marca para a igreja.
aqueles que estão lá dentro sendo rejeitados, perseguidos, aqueles lá dentro que no versículo 2 diz, vos expulsarão das sinagogas, esses que estão sendo expulsos, execrados, esses que estão sendo jogados nos cantos, e que de maneira indireta estão dizendo para eles aqui, você não fala o que pensa. Aqui se você quiser tem que pregar o que eu quero, o que eu penso. Aqui se você quiser tem que andar por aqui. Aleluia. Esses são os escândalos. Jesus está dizendo, não vos escandalizeis. Está dizendo para os perseguidos. Olha, vocês que não são aceitos nas instituições, porque quando não aceita o verdadeiro cristão, que detém a verdadeira palavra, aquele que vem advertir de uma situação, e esse não é aceito, Jesus está avisando para esse. Você vai lá, eu vou usar a sua boca, você vai lá, eu vou te usar, você vai lá pregar a palavra como eu quero, aleluia, e vos expulsarão. Mas não fica tristinho não, aleluia, porque esse é um sinal sutil. Quando então Deus levanta um outro profeta, quando Deus levanta um outro pregador, ou tantos outros, tirando da sua aljava como elemento surpresa, e esse passa a pronunciar a palavra do Senhor como se estivesse na brecha, aleluia, esse então, aleluia, é expulso, isolado, é discriminado, é rejeitado, e chegou a hora para esse ser o escândalo lá para aquela sociedade, não mais igreja. Olha só a seriedade da palavra do Senhor. Quem prega isso, gente? Quem prega isso? Quem prega isso hoje? Aleluia. Quando então igrejas deveriam triunfar, não acordando com as coisas desse mundo, estão perecendo, porque estão querendo copiar o mundo. Aleluia. Estão querendo se adaptar ao mundo. Aleluia. Trazendo novidades lá do mundo, que não a palavra do Senhor. Dentro de uma igreja, 3 elementos que são necessários. Oração, primeiro, não se abre mão da oração. É quando o cristão, ele fala com Deus. Segundo momento, adoração. Você vai para a igreja para orar, falar com Deus. Você vai para a igreja para adorar a Deus através do louvor. Através do seu glória a Deus, através do seu aleluia, através da sua entrega naquele culto em adoração. Aquele que te redimiu, que te santificou, que te purificou, que trata com a tua vida todos os dias, que te alimenta, que te guarda ao deitar e dormir, que te sustenta num novo amanhecer, que te mantém, que te salva, que te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos infartos, das fatalidades. Aleluia. É a esse que você deve adorar. Dentro da igreja, a oração, a adoração. E o terceiro elemento, pregação da palavra de Deus, de preferência revelada, dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. A igreja deve receber essas marcas. A verdadeira igreja deve receber essas marcas. Qual marcas? A marca dos escândalos. Não. O que você prega é muito forte, está recebendo a marca. O que você prega não cabe aqui nesse lugar, você está recebendo as marcas. Aqui só pode pregar isso, você está recebendo as marcas. Aleluia. Quando determinadas igrejas não produzem as marcas, deixa de ser igreja. Quando a palavra do Senhor não incomoda lá dentro, deixa de ser igreja. Glória a Deus. Igreja deveria ser, observe bem o que eu vou falar aqui. Igreja deveria ser
um centro de seleção para o reino de Deus. Um centro de seleção para o reino de Deus. Mas o que a gente vê hoje é um centro de seleção dos maiores dizimistas, dos maiores ofertistas, dos maiores contribuintes, dos ricos, daqueles que querem se dar bem, daqueles que querem barganhar, e muito pouco daqueles que são realmente igreja do Senhor. Versículo de número 2. Eles vos expulsarão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar fazendo um favor a Deus. Meu Deus, expulsarão lá de dentro. Talvez a palavra expulsar venha a soar um pouco forte, e talvez a lei dos homens garanta que qualquer indivíduo possa fazer parte de qualquer igreja. A lei dos homens diz que ninguém pode ser retirado lá daquele núcleo evangélico cristão, a lei dos homens. Por isso eles não expulsam declaradamente, mas eles fazem algo sutil, eles isolam, eles discriminam. Aleluia. Essa é a hora que nós estamos, a hora em que o anticristo já está na terra. As coisas estão definindo. Está, aleluia. E o que precisa acontecer é um posicionamento no meio evangélico. Ou você é cristão dentro do conceito que não é do mundo, não é social, é espiritual, deve governar todas as coisas de maneira sacerdotal, deve ser uma verdadeira ameaça, aleluia, e deve ser rejeitado. Se você tem essas condições, creia, você é cristão, você faz parte. O Senhor requer hoje um posicionamento, está requerendo nessa última hora, e antes dele vir nas nuvens arrebatar a sua igreja, ele vai cobrar um posicionamento. Ou a igreja no mundo, ou o mundo na igreja. O que nós vamos escolher? Diante desse sinal sutil, onde estamos deixando de ser espirituais para sermos mundano, dentro desse sinal sutil, que posição nós iremos tomar? Deveríamos estar dentro de um lugar onde haveria seleção para o reino de Deus, e não seleção para um núcleo social. Observe bem e receba essa palavra. Em nome de Jesus, Deus abençoe, que você possa vencer as adversidades, e se você está sendo execrado, excluído, isolado, creia que Jesus é contigo. A última palavra não vem dos homens, vem de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.